João capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Bom, nós vamos ver agora o porquê, né? Nós vamos ver detalhes aqui, por que os judeus não se davam com os samaritanos. Ouça só. Para entender por que judeus não se davam com samaritanos, nós precisamos voltar um pouquinho a um tempo específico. E qual tempo é esse? O tempo que Israel ela foi governada por reis, ok? E nós temos esse tempo narrado lá na Bíblia, na história dos reis de Israel. Então lembremos que, inicialmente, Israel como um todo, como uma nação única, toda junta, foi governada inicialmente e de forma unificada pelo primeiro rei, que foi Saul. Ele governou sobre as 12 tribos de Israel. E depois nós vemos que Saul foi tirado por Deus e se levanta o rei Davi. Davi morre e se levanta o rei Salomão. Esses três primeiros reis, eles governaram uma Israel unificada. As 12 tribos formavam um único país de uma forma totalmente unida. Mas o que acontece na história? Depois que Salomão morre, Israel vai se dividir pela falta de sabedoria do filho de Salomão. E ela se divide então em 2 reinos. E você vai ver ali a Bíblia citando, né, um primeiro reino que é chamado de Reino do Sul, porque ficava na região sul, ali com 2 tribos, ok? E ele também é um reino que costuma ter o nome de Judá, ok? E ele foi governado então por Roboão, filho de Salomão. E nós temos um segundo reino, que foi o reino que ficava mais para o norte, com 10 tribos. E ele foi governado pelo Jeroboão. Esse reino do norte, ali dentro de muitos contextos, dentro do livro de Reis, é chamado de Israel. Então tome muito cuidado na sua leitura, ali no livro de Reis, que muitas vezes Israel ali não significa Israel como um todo, mas está falando somente do reino do norte. E muitas vezes Judá não significa a tribo de Judá, mas significa o reino do sul. Então sempre observe o contexto. Para mais detalhes desse período da história, você pode ler depois 2 Reis, capítulos de 12 a 14, olha só, bem pouquinho para você entender um pouco mais detalhadamente essa história. Seguiu-se então cada um dos reinos, o reino do norte com 2 tribos, perdão, com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos, tendo os seus reis. E é o que nós temos ali narrado no livro de Reis. Então ele vai alternando entre reino do norte e reino do sul, e mostrando cada um dos reis. O reino do norte, no entanto, esse que ficou com 10 tribos, por violar severamente as leis de Deus de uma forma frequente, tendo todos, sim, todos os seus reis malignos, nenhum dos reis do reino do norte seguiu ao Senhor, então esse reino foi entregue pelo Senhor para serem cativos, ou seja, levados como escravos, e isso foi feito, né, realizado pelo império da Assíria. Isso está lá em 2 Reis 17. Mas tem um detalhe aqui importante. Eu vou te ensinar aqui agora e te mostrar como que a Assíria agiu nesse caso. E você vai ver que a Assíria, ela não leva todo mundo como escravo, ela deixa um pouco de gente e ela faz algo interessante que você precisa entender. O rei da Assíria, além de levar vários israelitas ali do reino do norte para longe de Israel, ele trouxe moradores seus, ali dos seus reinos, por exemplo, Babilônia, Cuta, Amate, Sefarvaim, a gente vai ler daqui a pouquinho esse texto, e os instalou no reino do norte, mais especificamente ali na região de Samaria, capital do reino do norte. Então veja, entenda comigo como que esse império daquela época agia. Para enfraquecer uma nação, eles levavam um pouco de gente deles como escravos, ok? E colocava gente ali da Assíria, ali na terra dos seus escravos, para enfraquecer o povo e dominar sobre eles, e para viver junto deles ali e enfraquecê-los como nação. Era assim que era realizado. Você vai ver mais detalhes em 2 Reis 17, de 24 a 28. Eu destaco aqui o versículo de número 24 para a gente entender mais a história. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, ou seja, ali no reino do norte, em lugar dos filhos de Israel. Então observe que ele traz gente dele e coloca no lugar de filhos de Israel que ele levou como escravos. Só que ele não tirou Israel inteiro ali do reino do norte, ele deixou gente ali. Então nós temos ali meio que 2 nações
habitando no mesmo espaço. Então, essas pessoas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Toda a região de Samaria ali foi, então, habitada. Em seguida, o que acontece? Esses povos foram se unindo ao povo de Israel, ali do Reino do Norte. Povo este que não havia sido levado cativo. E ali em Samaria, então, se instalou o que a Bíblia vai chamar de culto misto. O que é o culto misto? Eles cultuavam a Deus, só que eles começaram a se unir também aos povos ali da Assíria e se casar e aceitar os seus costumes. E eles cultuavam a Deus e também aos deuses dessas nações que foram levadas para ali. E nós temos isso detalhado em 2 Reis 17, de 29 a 41. Eu destaco aqui o versículo 34 para a gente entender melhor. Até o dia de hoje, então o dia que aquele historiador estava escrevendo essa história, eles fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos. Ou seja, eles não seguem precisamente as leis de Deus, as leis de Moisés, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ou seja, eles se desviam da lei de Deus, realizando um culto chamado de culto misto. Então veja, já existia então uma certa rixa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, quando eles se separaram lá depois da morte de Salomão. Mas aqui nós temos, podemos assim dizer, a origem dos judeus, moradores do Reino do Sul, não se darem com os samaritanos, que são judeus misturados com outros povos e que habitavam o Reino do Norte. Os judeus viam os samaritanos como israelitas que não eram puros, devido a essa mistura, não só de casamentos com pessoas de outras nações, mas também esse culto que era realizado de forma mista a Deus, o Deus de Israel, e também a outros deuses. Mas olha só, agora vamos entender como que essa rixa, ela atravessa várias e várias gerações. Como que isso acontece? Fique comigo que eu já vou explicar para você o que acontece no tempo de Jesus, ok? Veja, mesmo depois que o Reino Sul também foi levado como escravos, e a gente conhece bem essa história, eles foram levados ali cativos pelo rei Nabucodonosor, porque também se desviaram do Senhor e quebraram a aliança com Deus. Isso está em 2 Reis, capítulo 25. Mesmo que esse Reino do Sul também depois voltaram desse cativeiro, lá no tempo de Esdras e Neemias, depois deles terem ficado 70 anos como escravos lá no reino da Babilônia, o povo do Reino do Sul, que também era costumeiramente chamado de judeus, permaneceram considerando os samaritanos como cerimonialmente impuros. O que significa cerimonialmente impuros? Eles não tinham ali as condições apropriadas para cultuar a Deus. Eles não podiam cultuar ao Senhor de uma forma correta, segundo a lei de Deus, devido ao culto misto e diversas outras práticas que eles tinham. Eles rejeitaram, portanto, qualquer tipo de aproximação. O Reino do Sul não quis se aproximar do Reino do Norte de forma nenhuma. Eles não tinham mais, obviamente, reis, porque estavam sob o domínio de outras nações, mas não quiseram qualquer aproximação. A rixa ficou ainda mais forte quando os samaritanos, olha só, esses judeus que viviam ali na região de Samaria, resolveram construir o próprio templo de adoração no monte chamado de Monte Gerizim. Isso por volta do ano 400 a.C. Já que eles não eram aceitos no templo lá de Jerusalém, sabe aquele que Salomão construiu? Então, já que eles não eram aceitos, eles construíram o seu próprio, e isso obviamente estava em desacordo com a lei de Moisés. Esse templo foi depois destruído em 108 a.C. por João Hircano, que era do grupo dos judeus. Então, veja como que a rixa é forte. Por isso, judeus e samaritanos viviam, de certa forma, próximos, numa região muito próxima, mas separados por certo ódio. Um ódio histórico que havia entre eles, desde lá da separação dos reinos. Agora vamos entender um pouquinho a respeito de judeus e samaritanos aqui nos tempos de Jesus, nos tempos mais próximos aqui do Novo Testamento. Preste bem atenção nisso. Nos tempos de Jesus, essa separação, ela permanecia. Por quê? Porque os religiosos, que a gente vai chamar aqui de oficiais, por quê? Porque eram os sacerdotes que vinham lá da linhagem de Arão, esses que podiam oficiar como sacerdotes de acordo com a lei de Moisés, eles não aceitavam os samaritanos como judeus puros. E criou-se dentro do grupo ali dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, uma tradição de que samaritanos não tinham, por conta da sua história que nós estudamos agora há pouco, uma impureza, ou melhor, eles tinham uma impureza que os incapacitava de cultuar a Deus de uma forma correta. Então eles não estavam apropriados para cultuar a Deus. E isso foi levado a um extremo tão grande, porque olha só o que acontece. Os judeus tinham receio até de pedir favores a samaritanos, para não se contaminarem. Eles achavam, por exemplo, que se eles tomassem ali uma água no mesmo copo de um samaritano, eles se contaminariam, não podiam cultuar a Deus, porque eles ficariam cerimonialmente impuros, porque samaritanos, na visão deles, eram judeus de segunda categoria, impuros, pecadores e por aí vai. A questão era tão severa que nem mesmo utensílios eram compartilhados. Fato que possivelmente foi o foco da surpresa da mulher samaritana, quando a gente vê ali no diálogo com Jesus, e Jesus, além de conversar com ela,
ela sendo ainda mulher e samaritana. Por quê? Porque não era comum mestres, rabinos conversarem com mulheres em público, havia muito preconceito com elas. Jesus ainda pediu a ela de beber, o que implicaria que Jesus tinha que compartilhar o jarro de água dela, o que era algo incomum para os judeus fazerem com relação ao samaritano, pois eles criam que ficariam impuros se fizessem isso. Obviamente, um grande exagero da parte deles. Agora veja, para a gente ir concluindo aqui, nós compreendemos agora mais profundamente a natureza do fato de judeus não se darem com os samaritanos, essa rixa histórica e até certo ponto exagerada. Então nós conseguimos entender melhor a grandeza da atitude de Jesus Cristo, né, que não nutria preconceitos e julgamentos vazios sobre as pessoas. Inclusive, quando a gente fala de samaritanos, Jesus utilizou o exemplo de samaritanos em alguns dos seus ensinos para demonstrar que uma rixa histórica de ódio entre grupos não podia ser motivo de rotular todos os samaritanos como sendo impuros. Bom, então aí você vê, né, você teve a explicação aí, o porquê dessa rixa entre judeus e samaritanos. Mas vamos continuar então a nossa leitura bíblica. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Bom, esse conhecimento de Jesus sobre o passado dela a surpreendeu, e ela logo então concluiu que Jesus era um grande profeta com muito poder. Nós queremos encerrar, não este capítulo, mas esta primeira parte desse capítulo, que nós vamos fazer em 2 partes, porque ele é muito longo, mas eu convido você aí a assistir os erros e não esqueça que esse capítulo ainda não terminou e terá a parte 2. Espero você lá. E também não deixar de assistir o próximo capítulo. Não, já fez erro de novo, se não tem 2 capítulos, como é que vai ter próximo capítulo? Daí não vai terminar desse capítulo. Meu Deus do céu, como é que vai dar pra fazer tudo num capítulo só? Nem é capítulo, é capítulo. Um capítulo só. Ou seja, então, como é que vai fazer num capítulo só se essa mulher erra pra caramba? Pelo amor de Deus, né? Corta essa parte, Lana. Então, antes de te explicar isso, eu quero te dizer algo. Aqui no primeiro comentário fixado sempre nesse essa vídeo, coisa que nada tem de interessado um link nesse vídeo, especial pra corta você. essa parte. Esse link vai te trazer até a página do nosso curso Apocalipse. Não, versículo nada por de curso versículo, de Apocalipse. Todos os 404 versículos Não, de vai Apocalipse fazer propaganda, explicados. vai pagar Por pra trás fazer, da palavra nada por de fazer palavra. merchan Você tem vídeo gratuito explicativo a respeito do curso. aqui. E mais Brincadeira, tá, detalhes gente? aqui para que você Aqui saiba vamos exatamente cortar o que então você essa vai parte, estudar. Além, é claro, Lana. de depoimentos dos